Oi meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse romper tutu super fofo no tema Minnie e eu espero muito que vocês gostem. O link para quem quiser adquirir os moldes vai estar na descrição do vídeo, são moldes que eu uso, né? Moldes testados e aprovados. Inclusive lá tem todas as quantidades de tule que a gente vai usar em cada tamanho. Mas você pode também fazer com o molde que você já tem. Então, já deixa para mim o seu like, se inscreve no nosso canal e vamos lá para o nosso passo a passo. Bom, então o primeiro passo é fazer a impressão do molde, tá? Isso se você for adquirir o meu molde, senão você vai usar o molde que você já tem aí na sua casa e não tem problema nenhum. Você pega essas técnicas aqui que eu vou te ensinar e você aplica aí usando o seu molde, tá bom? Mas para quem quiser adquirir o meu molde, ele tem um valor bem acessível, né? Se você vê aí, não é um valor alto, é até abaixo, né, do que o pessoal costuma cobrar por um molde. E vem nos tamanhos P, M, G, que seria de 3 meses a 6 meses, né? O tamanho P, o tamanho M é de 6 a 9 meses e o tamanho G é de 9 a 12 meses, tá bom? Então, vem esses três tamanhos, vem toda a modelagem e a quantidade também de material, a quantidade de tule, de fita que você vai usar para fazer a sua sainha de tutu do seu romper, tá bom? Então, o molde ele é bem completinho, você imprime em casa com a sua impressora A4 mesmo, e aí depois você faz a montagem, né? Você recorta todas as partes e faz a montagem. Eu vou agora recortar os meus moldes, vou montar ele, né? E eu volto para vocês mostrando já a parte com o meu tecido todo recortadinho para explicar o que é cada parte do meu molde, tá bom? Bom, já voltei aqui, já recortei todo o meu molde, montei ele, recortei também todo o meu tecido e a única parte do nosso molde que nós não vamos usar vai ser a parte do babado da calcinha. Essa parte do babado você só vai usar quando você não fizer o romper com o tutu, tá bom? Se o seu romper você quiser fazer ele sem a sainha de tule, então aí você faz a parte do recorte dos babados e usa, né, fazendo os babadinhos ali na calcinha para ficar um acabamento legal, tá bom? Mas como eu vou usar o tule, então não tem a necessidade de colocar o babado da calcinha. Bom, então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu estou com o babado da parte do busto, né? Eu cortei 2 vezes, cortei 4 vezes a tira também, que é da alça do nosso romper, que é junto ali com o babado, né? A gente vai usar junto. A parte também do busto, que é esse quadradinho aqui, né? A gente corta ele já dobrado. Então, ele é um retângulo, né? E a gente dobra ele ao meio e ele vira, então, a partezinha da frente do nosso romper. Tenho também a parte da frente da calcinha, cortei com o meu tecido dobrado, e a parte das costas da calcinha. Tem a parte do cos, tanto da frente como das costas, e esse pedacinho aqui é onde nós vamos passar as alças do nosso romper nas costas para dar o laço no final, né? Aquele acabamento do lacinho. Então, eu já estou com tudo aqui recortado. Eu usei o tricoline para fazer tudo, né? E o único material diferente mesmo vai ser o tule e as fitas de cetim, tá bom? E um pedacinho também que eu vou usar de feltro, tá? Esse feltro a gente vai fazer a carinha da Minnie. O molde também da carinha, né? Esse molde também tá lá junto com os moldes do romper, tá bom? Essa carinha da Minnie, eu fiz ela em feltro, tá bom? Recortei ali o meu feltro, né? Desenhei, recortei e a gente vai usar ele então para fazer a nossa carinha da Minnie. Bom, então agora eu já tô aqui na minha máquina de costura, mas antes de vir pra cá, eu passei, tá? Todo o meu tecido, a ferro mesmo ali, eu fui passando todo o meu tecido pra deixar tudo bem lisinho, bem bonitinho já pra gente começar a costurar. Então, o primeiro passo vai ser a gente fazer a nossa carinha da Minnie. Vou posicionar aqui, ó, no meu tecido, na parte da frente. Vou medir para ter certeza, né, que tá tudo certinho ali, não ficou torto nem nada, né? Vou ajeitar bem a minha carinha, deixar ela bem centralizada. E agora eu vou passar um pouquinho de cola, a cola pega 1000, só pra gente segurar a nossa carinha da Minnie.
E aí depois eu vou costurar em toda a volta da minha carinha da Minnie. Prontinho, já está todo costurado e eu vou passar cola então em toda a volta da carinha da Minnie e vou usar a cola Pega Mil e vou colar strass. Eu só não vou passar cola ali no meinho da testa da minha carinha, porque ali a gente vai colocar o nosso lacinho, tá bom? Então ali não tem a necessidade de passar cola e nem colocar o strass, porque o lacinho vai cobrir tudo. Prontinho, ficou assim então a nossa carinha da Minnie já com todo o strass. E agora eu vou lá na minha máquina, a overlock, eu vou trabalhar bastante com ela, tá bom, gente? Mas o que eu vou fazer na overlock, quem não tiver pode fazer na máquina reta e na zigue-zague, tá? É só dar o acabamento todinho na volta com a zigue-zague que dá tudo certo também. É que eu vou usar a minha máquina overlock porque eu acho mais prático. Então eu vou passar uma costurinha em toda a volta ali, dando o acabamento para não desfiar o tecido e tal. Tudo na minha overlock. Quem não tem, faça na máquina zigue-zague e na máquina reta. E na minha máquina overlock, eu já vou aproveitar e vou fazer uma costurinha em toda a volta de todo o meu tecido, tá bom? Tanto das alças, quanto também da parte do babado. Eu vou fazer todo o acabamento em volta com a zigue-zague, para não desfiar o tecido e também porque depois me facilita para costurar na máquina reta. Agora então eu já estou com os meus babados, né, passado na overlock e eu vou passar uma costurinha reta na parte reta do meu babado, né? Vou passar uma costurinha reta ali porque a gente vai franzir. Eu já fiz um, mas eu vou mostrar o outro para vocês aqui como que eu faço. Então eu dou um retrocesso no início e vou passando uma costurinha reta com um ponto largo. O meu ponto está em 4. E eu não vou dar o retrocesso no final, tá bom? O final eu vou deixar um pedaço de linha bem grande, que a gente vai daí puxando um fio só e vai fazer o nosso franzido. Esse franzido é bem simples, né? Você pega um fio e aí você começa a puxar com cuidado para não arrebentar a linha e vai jogando esse franzido lá para trás, né? Para o início, no caso da nossa peça. E assim nós vamos fazendo todo o nosso franzido. Então agora eu já estou com os meus dois babados franzidos, eu vou separar eles ali e eu vou trabalhar agora com a parte do busto do nosso romper, tá bom? Então eu vou colocar a frente para cima. E eu vou pegar a minha alça, eu cortei 4 tiras dessas, né? E eu vou medir aqui embaixo 5 centímetros, tá bom? Vou pegar a minha régua e vou medir aqui, ó, 5 centímetros. E vou fazer uma dobra só para marcar mesmo o tecido. Aí eu vou colocar essa alça a parte direito, né, com direito, tá bom? Então a parte do meu desenho vai ficar voltada para baixo, tá? Direito com direito e vou posicionar aqueles 5 centímetros bem na beiradinha ali da nossa parte do busto. Então esses 5 centímetros fica para fora, no caso, né, do nosso busto. E aí eu vou passar uma costurinha reta bem na beiradinha ali para prender a alça na parte do busto do meu romper. Aí quando eu abro vai ficar assim, né? A parte da alça vai ficar com o lado direito para cima, tá bom? É assim mesmo que tem que ficar, né? O direito para cima. E agora então eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar a outra alça, vou medir os mesmos 5 centímetros ali embaixo, vou fazer a minha dobra, né? Eu já faço me baseando na alça que eu já costurei para ficar bem igualzinho. Coloco direito com o direito e vou passar minha costurinha.
Agora então eu vou pegar o meu babado de novo e eu vou medir o meu franzido, ele tem que ficar com 38 centímetros, tá? Então eu vou pegar o meu babado e vou ajeitando ele ali para ele ficar nessa medida. Se ele tiver menor, eu vou soltando um pouquinho o meu franzido, se ele tiver muito grande, eu vou então franzir um pouco mais, até chegar nessa medida de 38 centímetros. Essa medida é do tamanho 1 ano. Os tamanhos menores a gente reduz 1 centímetro por tamanho, tá bom? Então eu vou ajeitar o meu babado aqui, vou medir, vou fazer isso com os dois babados, né? Pra gente então costurar eles na alça. E os dois babados têm que ter exatamente a mesma medida. E agora a gente vai costurar. Eu vou posicionar então a beiradinha ali, né, a pontinha do meu babado, na mesma linha do meu romper, né, da parte de baixo do busto do meu romper. Vou posicionar ali, você pode alfinetar se você preferir, mas eu vou costurar aqui direto e eu vou costurando então na minha alça. Vai ficar a frente do babado com a frente da alça, direito com direito, e a gente vai costurando ali com um pezinho de máquina. Bom, então depois de costurar os dois ladinhos, ficou assim o meu babadinho. E agora a gente vai então colocar o outro lado da alça, né? A parte das costas, né? No caso, que vai ser o acabamento da nossa alça, porque ele vai ficar dos dois lados igualzinho, tá? Ele vai ficar com o acabamento bonitinho dos dois lados. Então, a gente vai colocar a outra tira da alça que a gente já cortou, né? A gente cortou 4, agora nós vamos usar as outras 2. Então, eu vou posicionar as minhas manguinhas, né? O meu babadinho, como ele estava quando saiu da máquina. E vou colocar o lado direito da minha alça virado para baixo. Vou observar aqui embaixo que tem que bater, né? A mesma medida dos 5 centímetros que a gente deixou, tenho que deixar também embaixo. E agora eu vou passar uma costurinha reta mesmo, fechando ali esse lado, primeiro lado que a gente costurou o babadinho, tá? Vai ficar o direito da alça com o direito da alça, tá bom? Fecha tudo, faz aquele sanduíchezinho e com um pezinho de máquina a gente vai costurar. Bom, então agora ficou assim a minha alça, tá? Ficou meu sanduíchezinho e eu posso abrir agora e jogar ela para trás, né? Essa alça que a gente acabou de costurar, para ficar assim o meu romper, tá bom? O babadinho fica para a lateral do ombro. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro ladinho. Bom, então agora eu já costurei as minhas duas alças, essa primeira costurinha, né? Então eu vou virar agora com a parte de dentro da parte do meu busto pra cima, tá? E vou ajeitar agora o meu babadinho, né? Vou colocar ele na posição que ele vai ficar. E agora eu vou dobrar ali, eu dobro a partezinha que eu costurei na minha overlock, tá? Eu uso aquilo ali como base do tamanho. E eu vou passar uma costurinha agora aqui, ó, fechando toda a lateral da minha alça. Então, agora, para finalizar, eu vou pegar a minha alça e vou dobrar para dentro essa partezinha de baixo aqui da ponta, e aí eu passo uma costurinha reta também, só para fixar bem ali e deixar o acabamento bonitinho na parte da ponta da minha alça. Se eu quiser também, eu posso fazer esse acabamento na Ultralock, né? Não tem problema, mas virando assim ele fica mais bem acabado, tá bom? E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro ladinho. A nossa parte do busto já está quase pronta, mas agora eu vou fazer o lacinho
que a gente vai colocar na nossa mini. Eu vou usar 12 centímetros da fita de poá, que eu vou usar na barra também. Então, eu vou usar a mesma fitinha nesse lacinho. Então, eu pego a minha fita, corto 12 centímetros e vou selar as pontas, né, com o meu isqueiro. Vou dobrar ela ao meio para marcar. Vou passar ali, ó, sobrepondo, né, um pouquinho a fita, bem ali no meinho. E eu vou passar uma costurinha na minha máquina reta mesmo, tá? Vou fazer esse lacinho aqui mesmo, que é mais rápido do que eu pegar a linha de mão. Bom, agora então eu vou deixar o meu lacinho aqui reservado e eu vou colar as minhas pérolas. Para colar as minhas pérolas, eu vou usar a cola Pega Mil. Essa colinha, ela é bem boa, ela segura bem as pérolas, então por isso que eu vou usar ela e recomendo para vocês. Vou passar a minha cola então na orelhinha e eu gosto de ir passando por partes, tá? Porque como essa cola seca rápido, é melhor a gente passando por partes e fazendo assim, né, em partes que dá tempo da gente colar as pérolas sem a cola secar. Então, eu vou passar primeiro em uma orelhinha, vou pegar as minhas pérolas, eu vou misturar aqui as pérolas número 6 e a número 8. Vou pegar um punhadinho de cada, colocar na minha mão e vou ir jogando ali mesmo na orelhinha e apertando com a mão para posicionar todas as pérolas e preencher toda a orelhinha da nossa mini. Não pode ficar nenhum pedacinho sem pérola, então se você vê que ficou um pedacinho sem, você vai lá e completa com uma pérola, né, para fechar toda a nossa carinha da mini. Vou fazendo isso em toda a nossa carinha, tá bom? Em partes, né, como eu falei para vocês, vou passando cola e vou jogando as minhas pérolas ali para fechar toda a cabecinha da mini de pérolas. Eu só não vou colocar pérolas ali na parte, na testa, né, na cabecinha, testa não, né, na cabecinha da nossa mini, aquela partezinha que a gente deixou sem o strass. Ali nós vamos colar com a cola quente o nosso lacinho, tá bom? Então, ali não precisa colocar pérola, eu coloco já direto o meu lacinho para fechar a cabecinha da nossa mini. E eu usei também ali no meu lacinho um pedacinho de manta de strass, tá bom? Para dar o acabamento no miolo do laço. Então, assim, nós finalizamos a parte do busto, né? A parte da frente, de cima ali do nosso romper. E agora nós vamos lá para minha máquina Ultralock, que eu vou fazer a parte da calcinha. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, eu ainda tô na minha máquina reta, mas aqui fica melhor para vocês verem o ângulo, tá? Vou posicionar meu tecido direito com direito e vou fechar as laterais da minha calcinha. Se você não tem a máquina Ultralock, não tem problema, faça na máquina reta e passa o zigue-zague na lateral ali para dar o acabamento, tá bom? Passa com o ponto bem juntinho, que fica bem legal também. Vou fechar também a parte de baixo ali do fundo da calcinha e vou passar o elástico nas perninhas da calcinha. Se você não tem a máquina Ultralock ou Overlock para passar o elástico, você vai fazer uma canaletinha na sua perninha ali, né, na perninha da calcinha, faz uma canaletinha com a máquina reta mesmo e ali você vai passar o elástico por dentro dessa canaletinha, tá bom? Dá pra fazer também, gente. Eu só vou fazer na minha Ultralock porque eu acho mais fácil e mais rápido pra fazer, tá bom? Mas se você não tem, dá pra fazer na máquina reta também. Aproveitando que eu já vou estar na minha Ultralock, eu vou passar então uma costura para dar o acabamento em todo o meu cos, tanto na parte da frente quanto na parte das costas. Vou passar a costurinha ao redor de tudo, inclusive naquela partezinha que é o nosso passador da alça do nosso cropped, né? Vou passar a costurinha em toda a lateral. Agora, então, eu vou rebater o elástico das perninhas na minha máquina galoneira. Esse processo eu já ensinei para vocês como faz quando a gente costurou um colã. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo.
Então ficou assim a calcinha do nosso romper tutu. Fica com acabamento perfeito, gente. E agora então a gente vai fazer a parte do tutu. Para esse projeto, que é um tamanho 1 ano, eu vou usar uma medida de 8 metros de tule. Aí as demais medidas vai estar lá nos moldes, né? Nos meus moldes, os tamanhos menores. Mas para 1 ano eu recomendo você usar 8 metros de tule. E eu estou então aqui com o meu tule já dobradinho, todo dobradinho como se fosse uma sanfoninha, tá? E eu vou então medir o comprimento do nosso tutu. Para isso, então, eu vou pegar a minha calcinha e vou medir aqui junto com vocês, para vocês verem a medida que eu vou fazer, tá bom? Eu vou deixar aqui sobrando uns 2 dedinhos, né, do fundo da calcinha, porque quando a criança veste, ele vai fechar, ele não vai ficar parecendo a calcinha, tá? Então, eu vou deixar uns 2 centímetros ali e a gente vai começar a contar o nosso comprimento a partir dali. Eu vou fazer o meu tutu com uma medida final de 16 centímetros. Para isso, eu vou cortar o meu tule, então, de 8 metros, né? Eu tenho 8 metros aqui, vou cortar com o dobro dessa medida e eu já vou explicar para vocês o porquê. A gente vai medir, então, 32 centímetros a partir da dobra do nosso tule, não da parte aberta, gente, a partir da dobra do nosso tule, mas eu vou acrescentar 2 centímetros de margem de costura. Então, eu vou medir ali a partir da dobra do meu tecido, vou medir 34 centímetros, tá bom? Vou riscar e vou cortar essa medida. Então, eu vou ficar com uma tira enorme, né, de 8 metros por 34 centímetros. Depois que você cortar, você vai ver que vai sobrar um pedaço bem grande de tule. Não joga esse pedaço fora, tá bom? Porque nos próximos tutoriais a gente vai aproveitar esses pedacinhos de tule, porque a gente vai fazer um projeto super legal usando esses pedacinhos para você ver que dá para aproveitar o material. Então, agora eu fiquei com a minha tira de 8 metros por 34 centímetros. E eu vou fazer uma dobra nesse tule. Nós vamos dobrar ele ao meio e para isso eu vou usar alfinetes também, tá bom? Para dar uma segurada. Eu vou jogar o meu tule, literalmente, gente, eu coloco o meu tule no chão. Claro que o meu chão tá limpinho, né? Mas eu vou colocar o meu tule lá, porque fica mais fácil assim. Eu vou dobrar o meu tule ao meio, juntando bem certinho ali as pontas, né? E vou ir colocando agora alfinetes em toda a dobra, tá? Eu coloco o alfinete próximo à dobra mesmo, tá bom? A gente ali vai colocar bem juntinho a dobra, porque a gente vai costurar depois essa dobra. Então, só deixa um espacinho ali para passar o pezinho da máquina, que tá tudo certo. Então, você vai dobrando toda a extensão do seu tule, são 8 metros, né? Então, vai dobrando tudo aí, colocando alfinetes, que aí nós já vamos lá para nossa máquina de costura. Estou finalizando então a dobra do nosso tule, né? Cheguei aqui no finalzinho, vou colocar o alfinete e vamos lá para a máquina de costura, vamos para a máquina reta. Então, agora eu vou passar uma costurinha reta em todo o meu tule, bem naquela partezinha ali da dobra, gente, onde a gente dobrou o nosso tule, eu vou passar então uma costurinha reta ali, tá bom? É importante você só cuidar para não deixar o seu tule ir abrindo, porque se você ir deixando, ele vai abrindo e aí vai perdendo o formato, né, que você dobrou ali bem certinho. Então, cuidado só com isso, tá bom? Ali onde tem a dobra do seu tule, tem que ficar bem certinha a dobra, tá? Tem que encontrar todas as 4 partes do tule, tem que se encontrar ali nessa dobrinha. E aí, você vai retirando também os alfinetes, tá? Vai costurando, conforme você costura, você vai retirando todos os alfinetinhos. Então, meninas, depois de passar aquela costurinha, não deu retrocesso no final, porque a gente vai usar essa costura que a gente acabou de fazer para franzir todo esse tule, tá? Mas antes da gente franzir, nós vamos colocar então a fita na barra do nosso tutu.
E você vai notar que você tem uma parte fechada e duas partes abertas. Nós vamos costurar da seguinte forma, tá? Essa partezinha que está aberta, nós vamos juntar as duas partes e vamos costurar a fita nessas duas partes juntas, tá bom? Então, a gente vai primeiro costurar nessa parte, que vai ser a nossa parte de baixo. E para essa parte, eu escolhi, né, a fita vermelha lisa. Então, eu vou pegar toda a minha fita vermelha, serão 8 metros dessa fita, né? E vou selar a ponta primeiro para não desfiar, né? Vou acertar a primeira ponta aqui que tá meio tortinho. Vou selar a ponta para não desfiar. E agora eu vou costurar na minha sainha tutu, naquelas duas partezinhas que estão abertas, mas nós vamos costurar juntas, tá bom? Então, eu vou dar um retrocesso no início, retrocesso no final e bora costurar essa fita. Bom, finalizei então a minha fita vermelha. Eu vou pegar o meu tule lá no começo e vou virar ele ao contrário. Agora eu vou deixar a parte que eu acabei de costurar, a fita vermelha, vai ficar voltada para baixo, né, com a frente para minha mesa. E eu vou costurar agora a minha fita de poazinho, tá bom? Então eu selo as pontas dela e vou começar a costurar ali na parte que vai ficar a parte de cima do meu tutu. Então agora é a frente do meu tutu. Dou um retrocesso no início, retrocesso no final e costuro toda a minha fita por todo o meu tule. São 8 metros de fita. E agora, com as duas fitas já costuradas, nós vamos pegar o nosso tule, vamos franzir. Lembra aquela costurinha que a gente fez, aquela primeira costurinha? E você não deu o retrocesso no final. Então, essa linha que sobrou ali, a gente vai começar a puxar. A gente puxa um fio só e vai jogando o franzido pra frente, né? Então, eu vou fazer isso em todo o meu tule, eu vou franzir todo o meu tutu, tá bom? Vou franzir na medida da calcinha que a gente costurou agora há pouco. Agora, então, que o meu tule já está todo franzido, eu vou comparar a medida, né, do meu tule com a cintura da calcinha. Precisa estar na mesma medida, gente, porque nós vamos costurar esse tule na calcinha. Então, meça aí para ver se ficou na medida da sua cintura, né, da calcinha. E aí, se estiver na medida, você pode dar um nozinho nesse franzido ali no final para não soltar, né, para esse franzido não soltar. E se não estiver na medida, você vai soltando o tule até ficar na medida, ou vai franzindo mais ele até ficar nessa medida da cintura da calcinha. Para costurar, eu vou achar o meio da minha calcinha na parte das costas e eu vou começar a costurar por ali. Essa parte dá um pouquinho mais de trabalho, porque é muito tule para a gente costurar em toda a volta da calcinha, né? Então fica um pouco difícil, mas com paciência, com bastante jeitinho, você vai conseguir, tá bom? Então você tem que colocar ali, posiciona no meio da parte das costas, o comecinho do seu tule. E ali você vai passando uma costurinha com um pezinho de máquina por toda a volta da calcinha, prendendo nela o tule. É um trabalhinho com paciência, tá, gente? Porque realmente é bastante tule pra gente costurar ali e às vezes dá uma enroscada, fica um pouco mais difícil, a gente fica difícil pra ver, né? Porque vai juntando muito tule. Mas se você for fazendo ali com paciência e com bastante jeitinho, vai dando certo, tá bom? Então é só costurar todo o tule na volta da calcinha. Chegando ali no finalzinho, você sobrepõe só um pedacinho, coisa de meio centímetro, só para fechar mesmo, e dá o retrocesso.
retira todo o excesso de linha que possa ter ficado, né? Porque fica aquele excesso de linha do franzido, então você já retira. E a gente vai fechar agora a parte da fita. Então, eu vou juntar a fita, vou sobrepor uma fita à outra e vou costurar, dando um retrocesso ali, só para fechar mesmo o nosso tutu. Não é necessário fechar a parte do tule, tá bom, gente? Eu fecho somente a parte das fitas. Então, a nossa sainha já está quase toda pronta, né? Já está colocada na calcinha, mas está faltando agora a gente colocar o nosso cos. Então, eu vou pegar as partes do nosso cos, eu já passei tudo na overlock para dar o acabamento. E agora a gente só vai costurar. Então, eu vou pegar a parte das costas, vou dobrar ao meio e vou passar uma costurinha ali, com o lado direito para cima mesmo, tá bom? Vou passar uma costurinha com um pezinho de máquina. Então, agora eu dou um retrocesso, retiro todo o excesso de linha e eu vou pegar o meu elástico. Eu já deixei ele cortadinho na medida que está lá no molde. Vou pegar um alfinete, vou passar o meu elástico agora por dentro dessa partezinha do cos do nosso romper tutu. Então, eu vou passando ali com o meu elástico até que o meu elástico chegue na pontinha ali. Quando ele chegar ali dentro na ponta, eu já vou costurar, tá bom? Para não perder essa ponta e também porque a gente vai fazer essa costurinha dos dois ladinhos. Então, eu pego ali a pontinha, deixo bem certinha com o cos e dou retrocessos ali. Agora, eu continuo passando o meu elástico até chegar do outro ladinho e faço a mesma coisa. Deixo bem certinha a ponta do meu elástico com o final ali do meu cos e vou costurar. Ficou assim o meu cos. Agora, então, eu vou pegar a parte da frente e eu vou dobrar ao meio e vou costurar também para fechar essa parte do cos. Nessa parte, a gente não vai colocar o elástico, tá? Não. Então, nós vamos fechar agora o nosso cos, juntando a parte da frente com a parte das costas. Ficou assim, então, o nosso cos. Eu vou marcar o meio da parte das costas e lembra aquele pedacinho que a gente vai fazer o passante, né? Para passar as alças do nosso romper. Nós vamos fechar ele e eu vou dobrar ele em 3, né? Dobrei em 3 e vou costurar as laterais. Costuro nas duas laterais para dar um acabamento melhor. Agora, eu vou fechar essa partezinha e vou juntar no meu cos. Então, eu acho o meio do meu cos na parte de trás, né? Na parte das costas, que é onde tem o elástico. Vou encontrar o meio e no lado direito do meu cos, eu vou costurar, então, o meu passante. Eu vou costurar tanto próximo ali ao elástico, como também naquela costura que a gente já fez. Agora, então, nós vamos juntar o nosso cos na nossa calcinha. Para isso ficar mais fácil, sugiro você colocar a parte da frente da calcinha voltada para cima. E aí você vai alinhar o seu cos na sua sainha tutu, né, junto com a sua calcinha. A parte das costas é a parte com elástico e a parte da frente é a parte sem elástico. E você vai ver que a costurinha da calcinha, ela dá certinho com o cos. Então, é só você alfinetar ali a parte da frente, colocando direito com direito, parte da frente da costura, né, com a costura também do cos. Assim como eu estou fazendo no vídeo. Eu vou alfinetar somente a parte da frente, tá bom? E aí eu já vou começar a costurar. Porque a parte das costas a gente vai costurando e esticando, né? Organizando ali o elástico para costurar o tecido. Então, é mais fácil você alfinetar somente a parte da frente, que é lisa, não tem elástico. E o restante você vai costurando depois, direto na sua máquina. Essa parte é a parte que mais dá trabalho, na minha opinião, porque você vai juntar o cos, a saia de tule e a calcinha.
E não é fácil pela quantidade de tecido que tem ali, tem muito volume. Mas se você for com paciência, com bastante jeitinho, você consegue costurar, tá bom? Então não desista, não desanime, vai firme aí, com jeitinho você consegue costurar. É difícil mesmo por causa desse volume de tecidos, né? Junta tudo ali, mas dá certo, tá bom, gente? Pode fazer que vai dar certo sim. Agora, então, nós vamos juntar a parte de cima com a parte de baixo do nosso romper. Para isso, eu vou colocar a parte de cima na minha mesa e vou posicionar a parte da frente do meu romper para cima, né? Que é a parte que não tem elástico. E eu vou alfinetar, porque daí fica mais fácil para eu costurar depois. Então, agora eu vou alfinetar o meu romper, juntando a parte de cima com a parte de baixo. Começo alfinetando de um ladinho, depois eu vou alfinetar o outro. E ali no meio da barriguinha vai ficar cerca de 1 centímetro, tá bom? Fica esse vão ali, né? Esse espacinho de 1 centímetro aberto. Eu vou na minha máquina de costura e vou costurar então as alças do meu romper. A parte das costas nós vamos cruzar e vamos passar aquele passante que a gente costurou na parte das costas. Então, eu passo cruzando as alças ali, né? Passo de cima para baixo cruzando e depois eu dou um laço à mão mesmo, né? Faço um lacinho ali, que é a amarração do nosso romper tutu. Para finalizar, eu vou colocar 2 lacinhos no final ali, aonde a gente costurou a nossa alça, eu vou colocar ali 2 lacinhos, tá bom? Para dar um charme a mais no nosso romper. Para finalizar, eu coloco então um pedacinho de manta de strass no miolinho do meu lacinho. O nosso romper já está pronto, mas eu quero dar uma dica agora para você, para ele ficar bem mais volumoso. Você vai separar as partes do tule. Lembra que a gente ficou com 2 tiras, né, de tule, uma tira com a fita de bolinhas e uma fita lisa. A gente vai separando, assim como eu estou fazendo agora. A gente vai separar essas partes, porque aí o seu romper vai ganhar um volume extra, ele vai ficar muito mais volumoso, gente. Faz isso e depois me conta aqui nos comentários se você viu a diferença, se você gostou desse volume extra, dessa dica, porque, gente, eu tenho certeza que isso aqui faz a diferença no seu romper tutu. Agora sim, o nosso romper está prontinho, super volumoso. E se você gostou, já deixa para mim o seu like, se inscreve aqui no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações. Se você quiser adquirir o molde que eu uso aqui no meu ateliê, o link tá na descrição desse vídeo, tá bom? E eu te vejo na próxima terça-feira que vem. Um super beijo para você, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!